Atendendo a pedidos, vamos falar hoje sobre Brava Energia. Vou fazer um estudo do ativo, conciliando análise técnica e fundamentalista. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista e investidora, especialista na metodologia Wyckoff, uma metodologia de análise preditiva que ensina a rastrear os investidores profissionais utilizando indicadores de volume. Pessoal, primeiro eu quero chamar a atenção de vocês. Ontem saíram várias reportagens sobre a empresa. Brava Energia salta quase 8% no Ibovespa. É hora de investir? Brava Energia sobe com olho no peixe, outro no gato. Desconsidere esse tipo de notícia na tomada de decisão. Muitas notícias são veiculadas na mídia para te induzir ao erro, para te manipular. Então, não levem em consideração. A Brava Energia é resultado da fusão entre 3R Petróleo, Enalta e Marra Energia. A fusão envolveu a emissão de novas ações ordinárias pela 3R Petróleo para incorporar a Enalta e a Marra Energia. Essas ações foram entregues aos acionistas das empresas adquiridas conforme a relação de troca acordada. A Brava detém a qualificação de operadora A perante a ANP e está habilitada a operar campos de óleo e gás em áreas terrestres, onshore e em mar offshore, inclusive em águas profundas e ultraprofundas, como pré-sal, por exemplo. Os ativos da empresa: ativos upstream, Complexo Potiguar, Recôncavo, Papa-Terra, Atlanta, Polo Peroá, Parque das Cunjas, Manati Pescada, e ativos midstream e downstream, Refinaria Clara Camarão, Terminal Coaviário de Guamaré, Unidade de Processamento de Gás Natural de Guamaré, e está adquirindo novos ativos. Então, a gente percebe a diversificação entre operações terrestres, onshore e marítimas, offshore, com grande potencial de geração de valor, na minha visão. Como são as etapas da cadeia de valor de uma empresa de óleo e gás? A fase upstream, que é a exploração, perfuração e produção; midstream, transporte, armazenamento e processamento; e downstream, refino e distribuição. Precisa entender isso para quando você for ler o balanço da empresa, você vai entender como funcionam essas etapas. A Brava, ela apresenta uma posição estratégica no setor, com crescimento sólido de receita, EBITDA e foco em ativos de alta margem, campos maduros. Ela está focada em campos maduros. Possui um caixa robusto. A integração das empresas, embora positiva em termos de sinergia e portfólio, ainda enfrenta desafios operacionais em ativos específicos. Eu acredito que ainda tem muitas sinergias para serem capturadas. A empresa está se estruturando. O foco, pelo que eu estudei de Brava nos últimos anos, foi crescimento em termos de ativos, em termos de receita. Agora ela precisa se estruturar para se tornar mais lucrativa. No trimestre, a produção e receita foram impactadas principalmente em Papa-Terra e Atlanta, que estão enfrentando desafios técnicos e regulatórios. Outra coisa que é negativo no curto prazo, mas percebam, Papa-Terra está passando por manutenção. Depois vai voltar à produção, provavelmente de forma até mais eficiente, com resultado melhor. Outra coisa importante que são desafios dessas empresas de óleo e gás: o preço da commodity, o preço do petróleo, do gás. Isso aí impacta diretamente no resultado dessas empresas. Falando da Brava especificamente, ela precisa reduzir o seu custo de produção, o lifting cost, que ainda está alto se comparado, por exemplo, com a Prio. A Prio já teve esse lifting cost mais alto lá em 2019 e vejam hoje quanto é. Então, isso pode acontecer também com Brava Energia à medida que ela fosse se estruturando. Nós já vemos aqui uma redução no offshore, o onshore aumentou um pouco, então acredito que isso aqui a empresa vai precisar melhorar também. Agora, percebam como ela está crescendo em termos de patrimônio e receita nos últimos anos. O lucro que não acompanhou ainda. A Brava cresceu fortemente nos seus ativos. O valor de mercado dela é 8,3, negocia abaixo do patrimônio líquido. Se a gente compara com o Prio, Prio tem um valor de mercado de 35 bi, negocia acima do patrimônio líquido, mas é uma empresa que já está dando lucro, então eu acredito que a Brava Energia tem potencial para virar uma Prio daqui a um tempo. Quando a gente analisa a PetroRecôncavo, que é outra empresa também, uma outra Junior Oil, a gente percebe que ela tem menos ativos, o valor de mercado dela é menor, ela negocia próximo ao patrimônio líquido, mas ela é um pouco mais eficiente do que a Brava, gera um resultado a partir dos seus ativos, um resultado melhor. O endividamento para a empresa do setor não é alto, ela tem um caixa significativo, a dívida líquida consolidada 9,5 bi. No trimestre a gente percebe aqui o impacto da produção em Papa-Terra e Atlanta,
Vejam como teve um crescimento de produção em Atlanta, que foi impactado agora, reduziu. Vemos também que Papa-Terra reduziu bastante no trimestre por conta da manutenção. Então, a gente percebe que isso aqui são coisas de curto prazo, e isso impacta a produção no momento, mas depois retoma e pode até ser uma produção ainda maior. Falando do gráfico, predominância vendedora, os grandes players de mercado distribuíram, jogaram o preço para baixo. Se eles têm interesse no ativo, gente, é isso que eles vão fazer, tá? Eles vão jogar para baixo, vão acumular em preços mais baixos e depois teremos aí um movimento de alta. Eu acredito que isso aqui é o início de um processo de acumulação. Pode ser que o ponto de controle tem que alterar primeiro para depois entregar o movimento ascendente, ou eles retomem o ativo para esse patamar de preço, alteração de ponto de controle e depois a sequência no movimento de alta. Esse ponto de controle aqui vai segurar o preço enquanto ele estiver aqui em cima. Então, se você tem interesse no ativo, se gosta da empresa, dos fundamentos, acredita nessa empresa no longo prazo, você pode começar a montar posição nessa região. Se você comprou aqui, vai ter que ter paciência e aguardar, ou então reduzir seu preço médio. Quando analisamos o gráfico no curto prazo, percebemos que essa região que eles estão injetando bastante volume, que está tendo muito volume negociado, tem essa região aqui para segurar o preço. Essa região pode barrar alta, então temos que acompanhar. A bolsa, no geral, está em processo de acumulação, na minha visão, mas esse processo ainda não finalizou, então o ativo pode continuar mais um tempo nesse patamar, vai para cima, para baixo. Eles fazem várias manobras. Quando eu falo eles, gente, eu sempre estou falando dos grandes investidores profissionais, para depois entregar um movimento ascendente. Tem que ter paciência nesse mercado. Mas se essa empresa consegue se estruturar, se transformar numa PRIO, o retorno que ela vai dar vai ser gigantesco. Então, é paciência, fazer um estudo aprofundado dos ativos que você vai investir, analisar do ponto de vista técnico para fazer uma entrada com mais margem de segurança e aguardar os grandes players de mercado decidir a hora certa da alta acontecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreve no canal. Eu vou trazer diariamente informações importantes, relevantes sobre a Bolsa de Valores, sobre o mercado financeiro e as empresas que são negociadas aqui na nossa Bolsa. Até o próximo vídeo. Lembrando, gente, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos.